Olá! Sejam bem-vindos a mais uma live do Saber Saúde Science. Nós passamos por diversos profissionais. Então, a gente começou ali com a naturopatia, né? Com a Patrícia Arilha. Ela trouxe pra gente uma riqueza de conhecimentos, falando ali da alimentação, falando dos florais. Nós falamos dos suplementos, nós falamos de ervas, né? Tudo isso que nós colocamos, tudo que foi colocado para vocês, referente à saúde e aquilo que nós ingerimos. O que a Patrícia mostrou pra gente? Ela trouxe pra gente os alimentos que são inflamatórios, né? Vão lembrando aí comigo, gente, anota comigo. Obrigada, Vilma. Ela contou pra gente dos alimentos inflamatórios. Ela falou pra gente de alimentos que desinflamam. Que mais? Ela falou pra gente de alimentos que desintoxicam. Não foi? Não foi assim? De ervas, de chás, de florais. Falou pra gente sobre as emoções, o quanto que as emoções elas geram no nosso corpo um desajuste, ela desestabiliza. Colocou pra gente o como que os alimentos têm uma interferência gigantesca no nosso organismo, no nosso bem-estar. Não foi isso? Mais alguma coisa? Quem lembra das aulas da Patrícia? Podem colocar aí, que a gente vai discutindo. Depois entrou o optometrista, Ricardo Yamazaki. Ricardo Yamazaki trouxe pra gente conceitos bastante interessantes, né? De mudança de paradigma. Ele falou que o optometrista, na verdade, a gente como profissional da área da saúde no geral, né? Nós recebemos um conhecimento da faculdade, recebemos um conhecimento ali da pós-graduação, tudo voltado muito para uma área específica. Se a gente está falando de olho, a gente vai estudar somente os olhos. Se nós estamos falando de fisioterapia, a gente estuda somente o corpo, os movimentos. Então, ele nos trouxe essa informação e ele acrescentou o seguinte, né? Qual que é a relação do corpo com os olhos? Então, dentro dos estudos dele, ele foi ali fazer a acupuntura, e na acupuntura ele descobriu que existe uma grande relação dos órgãos e das vísceras com bom funcionamento ou mau funcionamento dos nossos olhos, da nossa visão. Isso foi o que o Ricardo nos trouxe de riqueza. O que mais? Ele falou que tudo está interligado. Ele colocou também pra gente que a gente precisa ter uma boa alimentação, que a gente precisa estar com as emoções, que as emoções também interferem no nosso corpo, que nós precisamos de um bom equilíbrio energético. Não foi isso? Ricardo, me corrija aí se eu estiver errado, que eu sei que você está aí na live. Falou que ele descobriu que o fígado, a vesícula, o baço, o pâncreas, tudo isso tem uma relação bem direta ali com a nossa visão. E ele descobriu que o pH do nosso corpo também tem uma interferência direta com a nossa visão. Como? Ele falou ali do Dr. Isaac Góes, ele contou pra gente sobre a presença de vírus e bactérias que alteram alguns órgãos e vísceras, e aí isso tem uma relação com os nossos olhos, com a nossa visão. É isso que é uma das maiores causas da degeneração da visão. Tá, então vamos lá. A Patrícia falou de alimentação, o Ricardo falou do pH, dos órgãos e vísceras. Aí veio a Sila, uma acupunturista fantástica, também falou do nosso equilíbrio energético, falou da imunidade, como a gente pode utilizar os pontos de acupuntura com os sticks para aumentar a imunidade. Não foi? Vocês lembram disso? Tá tudo lá, tá tudo bem decifrado pra gente. A gente tem um ponto para chegar com tudo isso que eu tô falando, tá bom? Então, aí ela veio falando de ativação energética, ela falou pra gente que através dos sticks a gente melhora os fluidos corporais,
nós melhoramos a nossa fluidez energética, a nossa fluidez corporal, a nossa desintoxicação, que os órgãos e as vísceras, elas precisam ser desintoxicadas. Então tá todo mundo ali, olha, gente, presta atenção, porque nós mudamos os profissionais, são 3 profissionais falando basicamente a mesma coisa. Depois veio a tricologista, né? Camila Zanoni. Camila Zanoni veio falar pra gente de cabelo. E vocês lembram o que a Camila falou pra gente? Ela falou o seguinte, que o trabalho dela depende de uma boa alimentação. Vocês lembram disso? Depende do bom funcionamento do nosso intestino. Que o nosso corpo esteja desinflamado. Vocês lembram dessa história? Que não adianta um profissional vir tratar do seu cabelo, da sua pele, das suas unhas, se você não tiver uma mudança radical na sua alimentação. Se você não observar aquilo que faz mal para você e eliminar ou pelo menos reduzir consideravelmente aqueles alimentos da sua vida. Estamos tudo junto ali, põe atenção. Depois veio o Dr. Miguel Zaba, com aquele carisma, né? Aquele carinho dele, uma pessoa super tranquila, segura. Ele veio falar pra gente, órgãos e vísceras, de novo, estão diretamente ligados com as patologias. Então, a gente precisa estar com os órgãos e as vísceras sempre saudáveis, né? Eles são os nossos filtros, é eles que comandam o nosso corpo para que a gente esteja saudável. Ele falou também do mau funcionamento do organismo, que começa pelo mau funcionamento celular, e que esse mau funcionamento celular já dá um grande início à degeneração, e isso é um grande causador de doenças. Então, falamos da mesma coisa, mudamos, vamos lá, passamos por naturopata, optometrista, acupunturista, tricologista e agora um médico, homotoxicologista, falando do mesmo assunto. Aí veio o doutor Marcos Gesueli, um dentista, que veio falar pra gente da relação da nossa ATM com todo o nosso corpo, com todo o nosso sistema. E lá vem ele dizer, tá tudo interligado. A gente não trata um processo de ATM somente pela ATM. Ele também mostrou isso pra gente, vocês lembram? Tá tudo interligado. Inclusive, quando veio a doutora Eveline, a uroginecologista, os dois também até comentaram, né, que a pelve, tá, os processos, os problemas, as disfunções da pelve estão diretamente ligadas com a ATM, né? Então tá tudo interligado. Aí ele mostrou trabalhos que ele fez com os sticks, né? A melhora do funcionamento dos dentes, de vírus e bactérias com os sticks, né? Com relação ao tártaro, enfim. Depois a gente teve a presença do professor Marcelo Nunes. Professor Marcelo Nunes, um físico, esse professor foi fantástico também. Ele trouxe para a gente a importância dos campos eletromagnéticos na nossa vida, tanto os nocivos quanto os benéficos, né? Qual é a intervenção desses campos eletromagnéticos no nosso sistema celular, vocês lembram? Depois ele nos contou sobre os íons positivos, o tanto que nós estamos sendo bombardeados pelos íons positivos, o quanto tem dessas ondas à nossa volta, que nós precisamos equilibrar com os íons negativos. Para quê? Tudo isso para um bom funcionamento celular. Muito bem. Aí veio a doutora Eveline, a uroginecologista, fisioterapeuta também. Aí ela colocou pontos importantes, né? Que nós consideramos normais, a gente viu ali fatores que nós consideramos normais, mas que na verdade são disfunções, que precisam ser orientadas para que aquela pessoa ou nós mesmos, né, procuremos um profissional adequado.
Tudo isso porque nós achamos que tá tudo bem, é assim mesmo, nós estamos envelhecendo e não é nada disso. São disfunções que devem ser tratadas e tudo tem tratamento, isso ela demonstrou. Depois veio a doutora Andréa Tupinambá, ela veio conversar com a gente sobre o sono, as disfunções do sono. Ela nos contou sobre a importância de uma boa qualidade de sono para liberações hormonais. Para que essas liberações hormonais, gente? Vocês lembram? Para que o nosso organismo tenha um bom monitoramento desses hormônios. São eles que são responsáveis por todas as outras liberações hormonais do nosso corpo. E isso depende de uma boa qualidade do sono. Lembram disso? Ela falou da relação do sono com os nossos hábitos, né? Os bons e os maus hábitos. Colocou pra gente também respeitar os nossos horários, respeitar os nossos ritmos, respeitar o nosso corpo, né? Porque isso para nós ficarmos saudáveis. Aí veio a doutora Keila Mota. Alguém lembra da doutora Keila Mota? O que foi que ela disse? Basicamente, ela fechou tudo que todo mundo falou, né? Com relação à alimentação, com relação à desintoxicação, com relação a hábitos também. Ela também nos colocou referente aos hábitos, que você é aquilo que você ingere. Olha que interessante, estamos todos dentro do mesmo caminho. Falou de uma medicina integrativa e falou para olhar o todo, né? Que hoje o profissional da saúde ele precisa olhar o todo. Nós não somos um pedaço, nós não somos uma cabeça, nós não somos um braço, nós somos um todo. Então, o bom funcionamento do nosso corpo é todo um sistema que tem que estar regulado, né? Depois vem a querida professora Neuza, esteticista, uma grande amiga, com um trabalho riquíssimo, que nos trouxe um conhecimento interessante, que falou também sobre nossa pele, nosso cabelo, tudo isso é reflexo daquilo que nós ingerimos. Gente, vocês observaram isso? Que todos os profissionais entraram nessa mesma linha? Que todos os profissionais chegaram a essa mesma conclusão? Vocês pararam para analisar todo esse processo? Falou da desintoxicação da linfa, né? Dos nossos fluidos corpóreos. Falou da relação do intestino com essa desintoxicação. Que um ambiente limpo, que um ambiente desintoxicado é um ambiente saudável. Ela nos trouxe isso também. Tem maior receptividade para qualquer tratamento quando a gente tem um ambiente limpo. Aí vem a doutora Otsubo, Ana Otsubo, que nos falou da fáscia, né? Na semana passada, foi tão rica a aula dela, foi tão legal. Então, ela falou da fáscia fascinante, que é um tecido fantástico, que liga tudo, conecta tudo, que a fáscia é um tecido de defesa. A fáscia, ela ajuda nessa desintoxicação. A fáscia liga tudo, a fáscia conecta tudo, é ela que avisa o nosso cérebro quando a gente tem ali invasão de micro-organismos nocivos, é ela que se conecta rapidamente e avisa, olha, vamos lá, libera mediadores químicos, porque estamos sofrendo um ataque, enfim. Gente, é tudo interligado, tudo funciona dessa forma e tem que estar muito bem saudável, tem que estar tudo muito fluido para que as coisas aconteçam naturalmente. Legal, então a gente falou de tudo isso, todo mundo entrou na mesma conexão, ninguém combinou, ninguém conhece ninguém, nenhum profissional se conhece aí, mas o assunto foi basicamente o mesmo. E aí eu pergunto para vocês, né? Qual que é o papel da fototerapia nisso tudo? Eu queria que vocês fossem colocando aí para mim, dentro disso que nós conversamos, que vocês escrevessem o que vocês imaginam com relação à fototerapia em todo esse caminho. Então, passando por várias áreas, por vários profissionais, o que vocês imaginam que a fototerapia pode fazer nessa situação?
Vão colocando aí, vão anotando e eu vou passar para vocês qual que é a minha opinião pessoal, tá? Então eu fiz uma análise de tudo isso, de todo esse processo, de todo esse sistema e tirei as minhas conclusões. Eu gostaria que vocês tirassem de vocês também e compartilhassem aqui comigo. Alguém tem vontade de compartilhar comigo aqui? O que vocês tiraram de benefício de todas essas semanas com relação à fototerapia? O que pode acontecer? Então vamos lá. A fototerapia ela vai agir aonde? Ela vai agir numa coisa básica que todo mundo falou: a inflamação. Andréia, muito bem, uma prevenção, um tratamento natural, rico, sem efeito colateral. Adorei, muito bom. Isso mesmo, perfeito. Então, a gente falou muito da inflamação, inflamação de tecido, inflamação de intestino. Gente, olha, a inflamação do intestino, quando a gente come alimentos agressivos, alimentos inflamatórios, a gente está falando ali daquelas vilosidades do nosso intestino que começam a sofrer com esse processo inflamatório. E ao invés de eles serem seletivos, porque entre essas vilosidades aqui precisam passar nutrientes e precisa ser uma barreira para que as toxinas, as coisas que não são necessárias para o nosso organismo, elas não ultrapassem para a nossa corrente sanguínea. Acontece que se a gente tem um tecido ali que está sendo constantemente inflamado por alimentos nocivos, a gente vai ter essas vilosidades alteradas. Essas vilosidades começam a perder a sua capacidade de seletividade. Então, o que é bom para o nosso organismo, ele já não permite que passe e muitas vezes as toxinas começam a ser liberadas para o nosso corpo. Olha que coisa triste, isso é muito ruim. Marcos Josuélio falou assim: além de integrativa, é uma terapia funcional permitindo restabelecimento celular e tecidual. Isso mesmo, Marcos. Doutor Marcos Josuélio, muito bem. A Mari disse sobre o Kenko-Bio e todas as ferramentas que temos à nossa disposição podem nos ajudar a alcançar esse estado de equilíbrio, verdade. Laertes falou: a fototerapia vai potencializar tudo o que foi falado por cada profissional. É por aí, Laertes, é por aí. Então, falando desse processo inflamatório, gente, se a gente for analisar, tudo no nosso corpo começa por uma inflamação. Tudo, gente, tudo inicia por um processo inflamatório. Para se começar uma disfunção, para se começar uma doença, se inicia com um processo inflamatório. Por quê? Para se começar uma doença, tem que haver ali um desajuste, um desequilíbrio. Quando você tem um desequilíbrio, você começa a ter lesão, você começa a ter degeneração. E essa degeneração, esse desequilíbrio leva inicialmente à inflamação. E essa inflamação ela pode perdurar, virar uma inflamação crônica, dependendo de se essa lesão ela está sendo constantemente, se esse tecido continua sendo agredido constantemente, ou se foi uma agressão rápida, momentânea, que depois ele tem a oportunidade de se tratar. Mas na grande maioria, nós temos tecidos sendo lesionados constantemente. Se eu estou falando de uma má alimentação, eu estou falando de um tecido que está sendo lesionado constantemente, porque são hábitos. Lembra? Todos falaram de hábitos. André Tupinambá falou, a doutora Keila falou. Todos falaram, são hábitos que nós criamos, que nós temos, que modificam o nosso sistema, que modificam o nosso organismo. Então, se eu falo de um processo inflamatório, aonde que a fototerapia vai atuar nesse processo? Lembra? Então, o que vai ocorrer? O fóton, né, que é essa fusão desses 5 metais, platina, titânio, alumínio, prata e ouro, esses 5 metais, a gente vai relembrar, eles fundidos, são transformados em uma nanotecnologia. Essa nanotecnologia ela é impregnada em materiais que podem ser roupas, vestimentas, podem ser tecido que vai ali em cima da cama, travesseiro, colchão, cremes, fibras para a gente colocar no corpo, pastilhas para colocar na água, pastilhas para você colocar em pontos de aplicação de acupuntura. Então, esse material
que é riquíssimo, ele vai liberar uma onda de infravermelho longo, que é de 4 a 14 micras. Essa onda, ela tem uma energia sutil, mas contínua, sem interrupção, quando está em contato com o seu corpo. É claro que se ela não estiver em contato, ela vai interromper, mas em contato com o seu corpo, ela vai emitir uma onda eletromagnética que vai alcançar a sua medula óssea. Quando isso ocorre, tem várias interferências bioquímicas, mas resumidamente, a gente vai sempre falar cada vez um pouco mais sobre essas alterações bioquímicas, tá? Mas, a princípio, vamos pensar naquilo que a gente vem batendo na tecla constantemente. Os clusters, aquela formação de moléculas de água que se agrupam, que se unem, e que esse agrupamento leva a aumento de toxicidade daquele líquido intercelular, intracelular, aumenta a dificuldade daquela célula de se alimentar, de se oxigenar, né? Porque as toxinas ficam ali concentradas, elas ficam aprisionadas naquelas moléculas de água, impedindo que aquela célula se alimente, se nutra, faz com que aquele líquido fique com um pH muito acidificado. Por quê? Porque as toxinas ficam ali sem condição de ser expelida, porque existem os dejetos celulares, né? A célula se alimenta e ela é igual a gente, ela também põe para fora aquilo que não serve para ela, né? Que são esses dejetos. Vou usar um termo aqui só como uma forma de entendimento fácil, mas a célula também, ela tem a sua defecação, tá? Eu vou usar dessa forma. Então, ela também coloca aquilo que não serve para ela no meio líquido que está em volta dela. E, teoricamente, aquele líquido precisa fluir e jogar aquilo fora, como se fosse um vaso sanitário que você dá descarga. Nosso corpo tem essa propriedade. Agora, como que funciona essa propriedade? Primeiro, os nossos batimentos cardíacos. O batimento cardíaco faz com que os vasos, a gente não tem ali a pulsação? Então, essa pulsação, ela tá constante em todos os nossos vasos, tá? Aqui tem certos pontos que a gente percebe, que a gente sente, mas tem outros que a gente não sente. Essa pulsação que nós temos no nosso corpo faz com que esse líquido também consiga se movimentar para ser expelido, para começar a se renovar. Isso é do primeiro fator, é o principal. Segundo, a nossa movimentação muscular, o nosso músculo, a nossa fáscia, que é aquele tecido fibroso de colágeno, tecido conjuntivo que está envolvendo todo o nosso corpo, ela também precisa se movimentar para que aquele líquido se movimente e que ele flua, para que ele jogue aqueles dejetos celulares. Isso faz parte, né? Então, todos esses processos ajudam essa fluidez, essa desintoxicação do organismo. Mas se a gente tem ali aquelas moléculas de água que estão impedindo que ocorra essa desintoxicação, associado a isso, nós temos uma má alimentação. Associado a isso, nós temos um sedentarismo que faz com que o nosso corpo não trabalhe adequadamente, os músculos não ajude nessa expulsão das toxinas. O que vai acontecer, gente? Isso vai gerar doenças, isso vai gerar disfunções. Nós vamos trabalhar cada vez mais com o meio acidificado. E isso é um dos fatores que o fóton vai atuar diretamente. Pelo menos auxiliar essa energia, vai auxiliar nessa ruptura dessas moléculas de água que estão unidas ali, aprisionando aquelas toxinas, né? E fazer com que aquele fluido, aquele líquido, ele tenha essa capacidade de ser expelido, de se renovar, de se limpar, de desintoxicar. Olha a riqueza desse material, é muito importante. Então, quando a gente fala de
inflamação inicialmente, o que o fóton vai atuar? Primeiro, ele vai acentuar aquela inflamação. Então, gente, por favor, nunca digam que o fóton é anti-inflamatório, porque ele não é, tá? Ou se for dizer, utilize isso de uma forma somente para o seu cliente entender que aquilo é benéfico, né? Porque tem gente que não dá pra gente explicar com muito carinho, detalhadamente como funciona. Mas tenham sempre na cabeça, o fóton não é anti-inflamatório. E se algum cliente ou um paciente de vocês usar o fóton e virar para vocês e falar assim, olha, a minha inflamação piorou, a minha dor piorou, aquele processo piorou. Você vai dizer que bom, é sinal de que está agindo. Por quê? Porque o fóton está intensificando aquele processo para que ele recupere mais rápido, para que ele finalize mais rápido. Então, aquele processo reduz consideravelmente aquele tempo, né, de ação daquela inflamação, de ação daquela doença ou daquele desajuste. Então, o fóton tem esse benefício, mas muitas vezes a percepção inicial é de piora. Para quê? Para que o corpo se restabeleça, porque a inflamação ela é benéfica, ela faz parte do bom funcionamento do nosso corpo. Não é assim que funciona? Legal. Então, a gente já falou da nutrição celular, da inflamação, da desintoxicação, da restauração do pH. E agora, se eu falo de tudo isso, né? Buscando o que todos os profissionais comentaram ali. O que mais de importante o fóton vai trazer para a gente? Ele não é somente um material preventivo da nossa saúde, porque ele é preventivo, né? Ele previne as doenças, como ele auxilia o nosso corpo a se autotratar, ou seja, ele nos devolve a capacidade de a gente responder, né? A gente nos defender, a gente nos restaurar. É esse o poder que o fóton tem, de trazer ao nosso organismo a capacidade de responder, a capacidade de se reerguer. É isso que ele faz. Mas além disso, nós ainda temos uma outra função. Ele vai auxiliar a todos esses tratamentos que nós falamos e a todos os outros tratamentos que os profissionais precisam fazer, todas as intervenções, sejam elas medicamentosas ou físicas, de uso tópico, não importa qual seja, mas todos esses tratamentos eles vão responder muito melhor. Eu estou falando de tratamento médico, eu estou falando de tratamento odontológico, eu estou falando de tratamento fisioterápico, eu estou falando de tratamento da optometria, de tratamento do cabelo, de tratamento estético. Tudo isso, se eu tiver um corpo saudável, se eu tiver um corpo preparado, se eu tiver um corpo aberto, límpido, é óbvio que eu vou receber isso muito melhor. Então, mesmo os tratamentos medicamentosos, gente, eles vão ser muito mais efetivos, benéficos, rápidos na sua evolução, na sua progressão, se você tiver um corpo límpido, se você tiver um corpo preparado para receber aquele tratamento, aquele trabalho, tá bom? Então, essa é a minha conclusão do fóton, falando ali daqueles profissionais que estiveram aqui conosco. E aí vem uma grande pergunta que muita gente faz para mim, gente, isso eu escuto constantemente, tá? Então vamos lá, adianta usar o fóton? Fala para mim, adianta usar o fóton se eu tiver uma alimentação inadequada? O que vocês acham? Adianta? Responde para mim, coloca aí para mim, por favor. Adianta eu usar o fóton se eu tiver com os meus processos emocionais desajustados? Se eu estiver vivendo ali circunstâncias que me desajustam totalmente as emoções, resolve usar o fóton? Fala para mim. Escreve para mim aí, por favor, o que vocês acham? Adianta eu usar fóton
Se por acaso eu não dormir bem, se eu não tiver uma qualidade de sono adequada, fala para mim, o que vocês acham? Pode fazer pergunta sim. Se alguém quer fazer pergunta, pode fazer. Adianta eu usar o Photon se eu não tiver intenção de melhorar? Porque tem muita gente que a gente vai tratar, gente, né? Que reclama da vida, reclama que não tá bem, reclama que tá doente, reclama disso, reclama daquilo, mas não quer melhorar. O inconsciente não permite, tá? Adianta usar? Fala pra mim. Adianta nesses casos? Adianta. É claro que adianta. Ajuda muito, vocês não fazem ideia do quanto que ajuda. Porque aquele corpo, a pessoa querendo ou não, ele tá recebendo um benefício, tá? Ele tá recebendo um benefício. A única coisa que vai acontecer é que esse benefício ele não vai ser tão benéfico, ele não vai ter a amplitude que ele deveria se a pessoa estivesse colaborando. Isso é o mais importante. E por que eu trouxe isso para vocês hoje? Porque vocês precisam não só usar, não só indicar, não somente vender, não somente passar. Se vocês não puderem contribuir com o mínimo de orientação para as pessoas, isso é muito importante, tá? Pelo menos tentar mostrar para as pessoas, buscar, não vou dizer a palavra tentar, não gosto muito dessa palavra, mas buscar mostrar para essa pessoa a importância dela mudar os seus hábitos, a importância dela dormir bem, ter uma boa qualidade de sono, a importância dela praticar atividade física. Não precisa ser atividade física de musculação, gente, por favor, isso não é a única coisa que existe na vida, não. Existem, como a doutora Ana Otsubo falou, hoje em dia tem inúmeros movimentos para a gente fazer, inúmeros, seja eles qual for, pode ser yoga, pode ser dança, pode ser uma simples caminhada, pode ser, gente, que riqueza mais gostosa que uma vovó sentar no chão com o neto e brincar com seu neto no chão. Vocês acham que isso não é praticar uma atividade física? É praticar, e é muito importante, extremamente saudável, muito. Não percam os movimentos, utilize o seu corpo para estar sempre trabalhando, sempre. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês têm. Sou atleta, já uso alguns produtos e também tenho os meus suplementos que preciso. Enfim, Photon mais suplemento, o resultado é melhor ainda? Sim. E você pode ter total certeza, Photon com suplemento é infinitamente melhor. Você tem um corpo muito mais receptível para aproveitar todas as substâncias daquele suplemento. Parou para pensar nisso? Você imagina um organismo que está saturado, um organismo intoxicado, um organismo inflamado. Não estou dizendo que esse é o caso. Mas, no geral, eu vou só responder uma coisa para você. Independente da sua alimentação, independente da sua atividade prática de exercícios físicos, independente do seu processo emocional, se você está com tudo isso muito bem regrado, tá ótimo. Mas a gente tem a interferência das ondas eletromagnéticas nocivas, a gente está falando de interferência contínua, de íons positivos, nós estamos falando de interferências de campos eletromagnéticos ionizáveis, que são essas redes elétricas que nós temos aí de alta tensão à nossa volta. A gente está falando de equipamentos eletrônicos à nossa volta constante. Olha, tudo isso gera um desequilíbrio celular, um desequilíbrio iônico, de eletrólitos, tudo isso gera. Não pense você que não gera. E é exatamente por isso que o Photon tem total importância. Mesmo que você seja a pessoa mais saudável do planeta, ainda assim nós estamos sendo desequilibrados por coisas que nós não enxergamos e que está à nossa volta continuamente. Então, é muito fundamental, tá? Fiz uma avaliação física sábado, deu 15% apenas no corpo. Então, é ótimo, é sim. Mais alguém?
Marcelo falou que vai voltar a mergulhar depois de tudo isso passar usando fóton. Isso mesmo, Marcelo. Para ajudar na respiração, na apneia, perfeito. Fóton acelera a autocura. É isso, na verdade é isso. O trabalho do fóton é restaurar o seu organismo para que nós somos seres saudáveis, gente. Nós somos seres que nascemos com total capacidade para a gente se defender, para a gente se recuperar. A gente tem condições de fazer isso. Acredite, claro que tem coisas que vão um pouco além da casinha. Mas se você estiver saudável, nossa, é fantástico. A Ana Silva falou, mesmo que a gente não queira melhorar, vai melhorar. Sim, se você usar, sim, você acaba melhorando. Mesmo que você não chegue ao resultado que você queira, porque aí é o que eu falo, existe uma coisa diferente entre melhorar e chegar ao resultado que se busca. O resultado que nós gostaríamos que a pessoa chegasse era da melhora total, mas isso não depende só do material. Blaise falou pensar positivo, usar de forma mais correta possível. Vamos lá, e como é que a gente usa, gente, a fototerapia? Vocês sabem dizer? Quanto mais coisas eu faço em benefício do meu organismo, é melhor. Isso mesmo, Mari, perfeito. E aí, gente, fala pra mim. Como é que se usa a fototerapia? Quem sabe? Conta pra mim, o que que vocês acham? Alguém sabe me responder? Como se usa a fototerapia? Eu costumo falar, eu vou repetir aqui. Gente, fototerapia se usa 23 horas e 30 minutos no dia. Eu dou 30 minutos para o banho, ok? Isso. O Márcio respondeu. Parabéns, Márcio. Isso aí. Esse aqui já, eu tenho certeza que me acompanha. 23 horas e 30 minutos no dia. Eu dou 30 minutos para o banho. Mas o que a gente usa de fototerapia? Aí é com vocês, cada um com quanto mais foto, melhor. Quanto mais nos revestirmos, tivermos contato com esse material, melhor. Eu falo que é sempre a exceção da regra, porque nós temos uma regra que fala que tudo em excesso faz mal, né? E toda regra tem uma exceção. O fóton é a exceção da regra, porque quanto mais fóton, melhor. Então, usar o máximo de tempo possível. Não adianta você usar um pouquinho, 2, 3 horas e depois largar, abandonar. Usar 2, 3 dias e depois não usar mais. Não resolve, gente. Isso ajuda, mas não resolve. Eu falo que nós estamos sendo bombardeados 24 horas, então a gente precisa estar em contato com esse material o tempo todo, constantemente. E não tem nada mais que emita essa onda com essa propriedade, com esse estímulo do que a fototerapia no na nossa natureza. Não existe, tá? Então a gente precisa mesmo de uma coisa que seja de fora mesmo, um material que seja de fora, que não venha da natureza. Infelizmente, é o recurso que nós temos. Vilma falou que nesse momento está com 4 pontos de foto. Muito bem, Vilma, parabéns. A Dinha falou que encobriu nas roupas, palmilha, fibra de fóton, isso mesmo. O que vocês vão usar, gente, isso aí é com vocês, tá? Isso vai ficar a critério de vocês. Agora, o que eu quero dizer é, o contato contínuo, vocês precisam levar isso também como recomendação para o cliente, para o paciente, para o familiar e até para vocês. O contato contínuo com a tecnologia é que vai fazer a total diferença na sua saúde. Isso é o mais importante. Vocês precisam ter ciência disso, compreender isso, para que vocês consigam passar isso adiante, né? E orientar as pessoas a ter esse contato com o fóton 24 horas, ok?
O Marcos falou que usa o colar 24 horas. O colar e a pulseira. Muito bem. Muito bem. Joia, Dinha também. Colar de fóton no pescoço 24 horas. Perfeito, gente. Muito bom. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Doutora Keiko Sakamoto fez máscaras de fóton íon e está dando um tremendo resultado na respiração. Laertes, que rico, hein? Então, olha, gente, estão fazendo atualmente máscaras com fibra de fóton para respiração. Vocês sabem que a gente já tem uma experiência muito rica com relação às pastilhas de água colocadas naquele umidificador, né? É perfeito, maravilhoso para evitar ali os fungos, os ácaros, aqueles micro-organismos, as bactérias que ficam no ar. E imagina isso na máscara, que beleza! Vocês podem colocar um pedacinho de fibra de fóton dentro até da máscara de vocês mesmo. Isso é muito legal, vale a pena, gente. Vale a pena mesmo. Outra coisa, falando de respiração, outra coisa importante, que isso foi a professora Neuza Ferreira que trouxe de conhecimento pra gente. O Bore, que é aquele produto para dor muscular, né, teoricamente, porque ele é bom para tudo, é muito bem-vindo, muito utilizado para processos respiratórios, asma, bronquite, DPOC, seja ele lá qual for, né, qualquer caso que seja. Então, é muito importante. Deixa eu pegar ele aqui para vocês verem. Esse aqui, ó. Acho que dá para ver. Então, esse produto, que é um cosmecêutico, ele tem a ação do fóton aqui dentro, impregnado nele. Ele foi feito inicialmente para aliviar as dores, mas a doutora Neuza Ferreira utiliza, a professora Neuza Ferreira utiliza ele para problemas de pulmão. Então, é bem bacana isso, tá? E a gente uma hora vai falar um pouco melhor sobre isso. O Marcelo tá perguntando se o fóton ajuda na apneia. Eu não vou saber te responder se ele ajuda na apneia, não. Eu posso ler um pouco mais sobre o assunto, fazer uma correlação e depois eu conto para você sobre isso, tá? Porque a apneia é um processo estrutural. Isso é importante vocês saberem a diferença, gente. Uma coisa é o fóton ajudar em processos moleculares, outra coisa é ajudar em processos estruturais. Imagina que, isso é só para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Imagina que eu tenho aqui uma ATM fora do lugar, ela tá... a sua dentição tá mais para frente ou tá mais para trás, então a gente tem aqui uma disfunção estrutural, da estrutura da ATM. O fóton vai corrigir? Ele não tem como corrigir, tá? Isso é impossível, não é essa a ideia é molecular, a ideia não é estrutural. A apneia, normalmente, ela é um processo estrutural. É questão de estrutura que provoca a apneia. Então, eu não acredito que o fóton possa ajudar. Assim, eu acredito que possa ajudar, mas assim, uma porcentagem muito pequena. Vamos lá. O que mais que eu tenho aqui? De perguntas. Mais alguém tem perguntas para fazer? Tô aqui procurando vocês, se vocês têm perguntas. Muito bem. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje com relação ao fóton. Eu achei importante a gente compilar todas essas informações para que a gente coloque esses profissionais, as informações que eles nos trouxeram, as informações que eles disponibilizaram para a gente. Marcela tá falando aqui, ó. Minha esposa tem pneumonia mal curada. Esse bore ajuda? Ajuda, Marcelo, muito. Ajuda. E se puder associar o bore a uma camiseta, melhor ainda.
O Dr. Marcos Gisueli colocou uma contribuição aqui. Se a apneia do sono for devido a um processo inflamatório, obviamente o fóton vai ajudar, né? Então, isso tem que fazer uma averiguação. Então, olha aí, a gente já tem um profissional aqui respondendo a sua pergunta. Então é isso, a nossa proposta aqui hoje era que a gente colocasse todos esses profissionais, todas essas informações que nós recebemos de uma forma concatenada, para que a gente fizesse a correlação com a fototerapia. Não fiz com quem cobriu hoje, senão fica muita informação, mas fiz com relação à fototerapia, porque nós precisamos, nosso canal Saber Saúde Science é sobre fototerapia e eletromagnetoterapia. Então, a gente precisava fazer essa junção de informações com o que nós defendemos aqui no canal. Tem mais pergunta aí? Processos pós-operatórios podem usar cosmecêutico ou qual dos produtos mais ajudam? Pode sim, Laertes, processos operatórios e pós-operatório pode usar sim. A única coisa que eu sugiro é que você use um pouco distante, 2 dedos distante da lesão, né, da incisão daquela cirurgia, para testar inicialmente se a pessoa não vai ter alguma alergia, que normalmente não tem, porque os produtos não têm essa característica alergênica, mas cada indivíduo é um, e existe uma particularidade em cirurgia. A pessoa fica extremamente debilitada, né? E ela desenvolve processos inimagináveis, né? Cada um é cada um. Então, eu só sugiro que, inicialmente, você utilize os cosmecêuticos um pouco distante daquela incisão, 2 dedos distante, utilize ali por uns 2 dias e observe. Deu tudo certo, tá tranquilo? Pode usar. Outros fatores por exemplo, uma incisão pélvica, seja para uma cesárea, um pós-operatório de abdômen, por qualquer circunstância que seja, uma faixa abdominal é bem-vinda, uma bermuda é bem-vinda, até uma camiseta de fóton é muito bem-vindo, tá? Então, pode ficar à vontade. Joia! Então, tá bom. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para o raciocínio de vocês. Realmente a minha ideia hoje era que a gente fizesse essa correlação para não sair, não perder a razão do Saber Saúde Science, tá bom? Então, agradeço desde já a todos. Aguardo vocês na quarta-feira, 9 horas da noite. Nós teremos um convidado. Vamos ver que tema que vai ser. Tchan, 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 tchan. Surpresa para todos. E vamos falar mais de fototerapia e eletromagnetoterapia. Combinado? Gratidão, gente. Obrigado por todos estarem aqui. Obrigado pelas perguntas. Obrigado pela participação. Um forte abraço virtual em cada um de vocês. Espero poder fazer isso pessoalmente em breve. Tchau, tchau, gente. Boa noite.